A mudança é a coisa mais constante da vida. Todos nós mudamos o tempo todo. Mudamos fisicamente, mudamos emocionalmente, mudamos intelectualmente e, inclusive, mudamos em nossos relacionamentos. A mudança é uma coisa que não pode ser evitada. Mas quando nós falamos da vida espiritual, então a mudança é uma coisa necessária. Não existe cristianismo sem mudança. Porque todas as vezes que nós nos encontramos com Cristo, Ele melhora alguma coisa em nós, Ele muda alguma coisa em nós. Se você conheceu realmente a Jesus, você vai ser transformado. A conversão é uma marca do cristianismo. É impossível que alguém realmente entregue a vida a Jesus e continue vivendo como vivia na velha vida. Se você entregou a vida a Cristo, você abandona pecados. Você deixa velhos hábitos e passa a viver como Jesus quer que você viva. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, então não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. De volta com o seu Fé para Hoje e é momento de você ganhar um presente nosso. É o Guia de Estudos Jesus Restaurador da Vida. Aqui você vai encontrar 20 temas de estudo bíblico para você conhecer mais a Palavra de Deus. E o melhor, é de graça, é um presente nosso. Os anjos da esperança vão pagar o envio para você. É só você pedir e tem 3 formas. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, preencher o formulário e enviar para a gente. Ou você pode entrar em biblia.com.br, pode ser agora, e aí você faz o seu cadastro também e envia para a gente, é só aguardar. Ou ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí você faz o seu cadastro e é só aguardar que o nosso presente chega na sua casa em alguns dias. O reino de Deus é diferente de todos os reinos que você já conheceu na terra. A diferença se dá desde o monarca que lidera o reino até as regras do reino. Enquanto os monarcas da terra são pessoas falhas e que são cheias de manias e cheias de defeitos, o monarca do reino de Deus é perfeito, é o próprio Senhor Jesus. As regras dos reinos da terra são falhas e podem ser consertadas, mas as regras do reino de Deus são eternas, sem defeito algum, e nunca podem ser melhoradas, porque são reflexo do caráter do Rei, o Senhor Jesus. Por isso, no reino de Deus, as coisas acontecem do jeito dele, e nós, seus súditos, devemos nos submeter a elas. O reino de Deus tem diversos fundamentos: amor, liberdade, paz. E um dos fundamentos desse reino é a transformação ou a conversão. Segundo o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, Jesus nos chamou para passar das trevas para a sua maravilhosa luz. O autor Paul Hiebert chama isso de mudança de cosmovisão. Para Hiebert, o conceito de cosmovisão é definido como pressupostos fundamentais cognitivos, afetivos e avaliadores que um grupo de pessoas adota sobre a natureza das coisas que utiliza para organizar a vida. Portanto, a forma como enxergamos a vida ou as lentes pelas quais vemos o mundo irão, em primeiro lugar, afetar e influenciar aquilo que acreditamos e a forma como acreditamos. Essa é uma questão muito importante sobre cosmovisão. As lentes pelas quais vemos a vida vão, de certa forma, selecionar aquilo que nós acreditamos. Acreditar é dar crédito. Portanto, a cosmovisão que carregamos vai ser determinante para quais conceitos daremos crédito e quais desprezaremos. Isso é muito sério. Segundo Paul Hiebert, a cosmovisão vai influenciar a nossa vida, pelo menos naquilo que diz respeito à afetividade e à avaliação. Ou seja,
Aquilo que nós vamos gostar ou não gostar, amar ou odiar, valorizar ou desvalorizar, tem a ver com a forma como nós enxergamos o mundo. E a forma como nós avaliamos as coisas também é determinada pela nossa cosmovisão. Nós avaliamos como certo e errado, como válido ou inválido, como bom ou ruim, a partir daquilo ou dos nossos conceitos de julgamento da vida. É a partir dessa definição que Hibbert defende que a conversão é mudança de cosmovisão. A menos que uma pessoa mude os seus pressupostos fundamentais para os pressupostos cristãos, não pode dizer que se converteu ao cristianismo, mesmo que essa pessoa tenha mudado seus aspectos exteriores. Por isso, Hibbert afirma que a conversão ao cristianismo precisa envolver 3 níveis: comportamento, crenças e cosmovisão subjacente a eles. Os cristãos devem viver de modo diferente porque são cristãos. A pessoa que se converte ao cristianismo precisa organizar a sua vida a partir dos princípios ou pressupostos cristãos. Outra forma de falar isso seria dizer que a pessoa que se converte ao cristianismo se colocaria dentro dos limites conceituais caros ao mundo cristão. Sendo mais claro, estaria submetido à Bíblia. A Bíblia é um livro muito didático e todas as coisas que Deus quis nos ensinar através das Escrituras estão exemplificadas de alguma forma na vida de pelo menos um personagem bíblico. No nosso caso, nós estamos falando da necessidade da conversão e para isso há muitos exemplos na Bíblia. Existem muitas pessoas que estavam de um jeito na vida e quando conheceram a Jesus, mudaram o seu jeito de agir, mudaram o seu jeito de pensar. Nós poderíamos falar do rei Manassés, poderíamos falar de Abraão, poderíamos falar de vários personagens bíblicos, porque todos eles, em maior ou menor grau, precisaram de conversão. Mas nesse momento eu quero te falar do principal escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de que pessoas que encontram a Jesus precisam transformar a vida ou sofrem transformação de vida. Aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 28, Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Veja, quem aceitou Jesus, quem entregou a vida a Cristo, que furtava, não furta mais. E esse princípio serve para tudo. Quem se embriagava, não se embriaga mais. Quem usava drogas, não usa mais. Quem praticava atos pecaminosos, não pratica mais. Paulo teve essa mudança de vida lá na estrada para Damasco. E a Bíblia diz em Atos 9 que ele estava indo respirando ameaças. Ele queria matar as pessoas, prender as pessoas. E quando ele encontrou Jesus, isso mudou completamente. No caminho, Saulo não pensava em retroceder ou em mudar de propósito. O que ele queria era chegar o mais rápido possível em Damasco para começar a caçar todos aqueles que professassem seguir Jesus, o Cristo. Contudo, Saulo não esperava que aquela viagem terminasse completamente diferente do propósito inicial. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus estavam esperando que Saulo voltasse logo com um grupo de seguidores de Cristo sob sua posse, para que eles fossem castigados. Mas, para a surpresa de todos, Saulo só voltaria para Jerusalém algum tempo depois, não conduzindo discípulos de Cristo, mas sendo um dos discípulos de Cristo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo foi a maior prova de que uma pessoa que entrega a vida a Jesus, uma pessoa que é dele, tem a vida transformada, abandona pecados. Paulo fala uma coisa interessante sobre aquele encontro lá, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Lá na estrada para Damasco, Paulo foi alcançado, e porque ele foi alcançado, a vida dele foi transformada. Eu quero enfatizar isso ao longo desse programa.
Não existe a possibilidade de alguém encontrar Jesus e continuar na velha vida de pecado. Antes de ser o apóstolo dos gentios, Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas quando ele se encontrou com Cristo, deixou de ser perseguidor. Sua conversão foi tão genuína que ele passou a ser perseguido por causa do cristianismo. Essa realidade é vista em toda a Bíblia. Quando nós olhamos para os autores bíblicos, podemos ter a tentação de pensar que eles eram homens perfeitos e que eles já tinham atingido o auge da sua estatura espiritual. Podemos pensar, inclusive, que eles não precisaram passar por nenhum processo de conversão ou deixar coisas que, em sua natureza, atrapalhavam o seu ministério. Mas isso não é verdade. Todos os seres humanos passaram por um processo de conversão, pelo menos aqueles que entraram em contato com Cristo. Isso é inevitável. O apóstolo Pedro, por exemplo, antes de escrever as suas cartas e ser usado por Deus para converter muitas pessoas, também precisou de conversão. O apóstolo Pedro é um grande exemplo de uma pessoa que era muito útil ao reino de Deus, mas que, para se tornar alguém assim, precisou ser transformado por Jesus. Outro exemplo de conversão na Bíblia é o apóstolo Pedro. Ele era um homem impetuoso, violento e cheio de si. Lá em Mateus 26, ele diz para Jesus: mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Naquele momento, essa não era uma afirmação verdadeira. Jesus conhecia Pedro, sabia da sua intimidade, das suas fraquezas, assim como conhece a gente. Portanto, a afirmação de fidelidade de Pedro naquele momento não era verdadeira. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Mateus 26, 33 a 36. Algumas vezes nós sofremos do mesmo problema de Pedro, a autoconfiança exagerada. A gente não pode confiar de tal forma na nossa força espiritual que a gente pense que somos nós que vamos garantir a nossa fidelidade para com Deus. É Deus quem garante. Pedro achava que tinha força suficiente para ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Mas ele acabou negando a Jesus, foi no fundo do poço, mas Jesus foi resgatá-lo. Depois que Jesus ressuscitou, ele preparou uma refeição para Pedro na praia e ali ele trouxe de volta o seu discípulo tão amado. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. João 21, 15 a 19. Pedro tinha voltado a ser pescador, voltado para a velha vida. Mas quando Jesus o reencontrou, ele mudou de novo. E ele voltou a ser um pescador de homens, provando que todos aqueles que aceitam a Jesus passam pelo processo de conversão.
Quando eu digo para você que é necessário que você se converta, eu não estou falando nada de depreciativo, porque essa é uma necessidade básica de todos os seres humanos. Não existe nenhum que não precise disso. A própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Portanto, todos os seres humanos precisam passar pelo processo pelo qual o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantas outras pessoas passaram. Portanto, não se sinta mal ao receber a mensagem de que você precisa de conversão. Pelo contrário, fique feliz de receber essa mensagem enquanto ainda há tempo de ser convertido. Porque chegará um momento em que as conversões não serão mais possíveis, porque a porta da graça terá se fechado. E aí, como diz o texto bíblico, quem é santo, continue a se santificar, e quem é ímpio, continue na sua impiedade. Portanto, aproveite-o agora e deixe Jesus trabalhar em você. O apóstolo João é conhecido como discípulo do amor. Em suas cartas é perceptível o tom amoroso com o qual ele escreve. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18. Ele ficou marcado na história como aquele que amava a Cristo e que era amado por ele, mas nem sempre foi assim. Quando Marcos, o escritor bíblico, vai descrever o apóstolo João, ele dá uma informação interessante. Aqui em Marcos 3,17. Ele diz: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eles eram realmente violentos. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Lucas 9, 51 a 55. O ímpeto violento de João era muito claro. Nesse episódio com os samaritanos, a gente percebe muito bem que ele resolvia as coisas de maneira violenta mesmo, essa é a palavra. A Bíblia não relata nenhum momento específico da conversão de João, o que indica que ele foi sendo convertido aos poucos à medida que ele conviveu com Jesus, até se tornar o discípulo do amor, que escreve lá nas suas cartas: filhinhos, amemos uns aos outros. O processo de conversão de João é mais uma prova de que todas as pessoas que se entregam a Jesus precisam mudar de vida. Outro exemplo de que a conversão é uma etapa necessária na caminhada cristã está na história registrada em João capítulo 8. Uma mulher foi flagrada em adultério e levada até Jesus, que ensinava no pátio do templo. Aquela situação foi forjada pelos líderes judaicos para tentar pegar Jesus em uma situação na qual poderiam acusá-lo. Quando os líderes judaicos interromperam a aula que Cristo estava dando ali no pátio, estavam interessados em colocar o Senhor em uma situação delicada. Aparentemente, a questão girava em torno de condenar ou absolver a mulher, mas a questão era mais profunda. Se Jesus condenasse aquela mulher, ele estaria incorrendo contra a lei dos romanos. Se ele absolvesse aquela mulher, ele estaria incorrendo contra a lei dos judeus. Parecia uma situação insolúvel. Mas Jesus é muito mais inteligente do que qualquer ser humano. E ele diz para aqueles homens que quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. Jesus, com a sua frase, condena a atitude dos fariseus e escribas e, ao mesmo tempo, dá uma nova chance para aquela mulher. E aí ele diz para ela: eu não te condeno, vai e não peques mais. Mas, mais uma vez, Jesus deixa claro
que ela precisava mudar de vida. Depois que todos foram embora, a Bíblia diz que ficaram ali, no pátio do templo, só Jesus e a mulher. Não nos esqueçamos que o pátio do templo era o local onde aconteciam os sacrifícios do cordeiro a cada dia. Aquele era o lugar onde o inocente morria no lugar do pecador. Era lugar de perdão. Naquela hora, a mulher estava diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embora ela se sentisse digna de condenação, e ela era, estava diante daquele que podia salvá-la. Se Jesus condenasse aquela mulher, ele seria culpado na lei dos romanos. Se Jesus absolvesse aquela mulher, ele seria culpado na lei dos judeus. Parecia uma situação insolúvel, mas Jesus é muito mais esperto, infinitamente mais esperto do que qualquer ser humano. E então ele fala uma frase, depois de escrever no chão, ele fala uma frase. Eu também, ou melhor, ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele fala isso para os fariseus. E a Bíblia diz que depois que eles ouviram aquela frase, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Precisaríamos de muito mais tempo para continuar relatando tantas histórias de conversões contidas no texto sagrado. Poderíamos falar do rei Manassés, de Maria Madalena, de Zaqueu e tantos outros que, ao se encontrarem com Cristo, tiveram que mudar de rumo. A conversão é uma verdade evidente na Bíblia e não tem como negar isso. Quem conhece a Cristo e se entrega para Ele, precisa deixar com que o Espírito Santo o ajude a abandonar os pecados e seguir em um processo contínuo e ininterrupto de santificação. Vivemos em um momento do cristianismo no qual é preciso convencer os próprios cristãos de que os princípios bíblicos devem ser seguidos. Alguns autores da filosofia e sociologia dizem que nós estamos vivendo na era pós-cristã, mas o que está acontecendo mesmo é um afastamento do texto bíblico, um desprezo pelos princípios apresentados pela palavra de Deus. E o resultado disso são pessoas que até se dizem cristãs, mas não acham que devem seguir aquilo que a Bíblia diz. A conversão é uma necessidade de todos e um princípio apresentado pelo texto bíblico. Mas, infelizmente, alguns cristãos acham que não precisam se converter ao encontrarem-se com Cristo. Mas o que eles não sabem de verdade é que, ao se encontrar com Cristo, a conversão é inevitável. E quem não sofreu conversão é porque não se encontrou com Cristo. Jesus diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Essa frase de Jesus é muito significativa, porque primeiro ele dá uma lição nos fariseus, depois ele oferece perdão para a mulher, porque ele era o único que poderia condená-la, mas ele faz uma advertência para ela, vá e não peques mais, ou seja, a mulher precisava receber o perdão de Deus, mas ao mesmo tempo ela precisava mudar de vida. Essa é uma realidade que eu tenho te mostrado na Bíblia até agora. Todos que encontram a Jesus precisam de transformação de vida. Cito também como referência o livro Compreendendo as Escrituras. É uma obra de hermenêutica que discute diversos temas bíblicos e suas interpretações. O pressuposto principal dos autores são as máximas da Reforma Protestante, sola Scriptura e tota Scriptura. Os autores defendem de maneira aberta e incisiva que a Bíblia, e somente ela, deve ser a fonte de princípios para a condução da igreja cristã e da vida de cada cristão. Infelizmente, algumas pessoas hoje tentam customizar o texto bíblico, mudar o que era pecado para não ser mais. Elas fazem um malabarismo teológico para tentar dizer que aquilo que a Bíblia condena já não condena mais. Querem, inclusive, insinuar que se a pessoa nasceu com algum tipo de tendência, ela pode seguir porque isso não seria ofensivo à Bíblia, mas não dá para fazer isso. Porque
A Bíblia é muito clara ao dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos nos adequar ao texto bíblico. É Ele quem diz o que é certo e errado, independente daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso e daquilo que eu quero. A necessidade de conversão continua sendo a mesma desde que o pecado infectou o mundo. No reino de Deus, quem mente deve deixar de mentir. Quem é orgulhoso deve deixar de ser. Quem pratica homossexualidade deve abandonar. Quem usa drogas deve parar. Quem fofoca deve cessar. E segue o mesmo pensamento para todos os pecados. Diante de tantos desafios de interpretação do texto bíblico, nós precisamos ter fé na condução do Espírito Santo. Saber que nós precisamos usar os métodos certos de interpretação e seguir fazendo com que a Bíblia possa interpretar a ela mesma. Precisamos rejeitar urgentemente qualquer tipo de interpretação bíblica que tire da Bíblia aquilo que já está estabelecido. Precisamos nos manter fiéis ao que o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem. É assim que a gente vai manter um cristianismo seguro e rumo ao céu. Tente imaginar a vida do apóstolo Paulo se não tivesse acontecido a conversão. Tente imaginar também a vida do apóstolo Pedro sem aquele momento no qual Deus o converteu ao cristianismo. Tente imaginar a vida de todos os outros personagens bíblicos se não tivessem passado pelo momento de se converter a Cristo. A história do cristianismo seria bem diferente, porque esses personagens não estariam nela. O importante de saber nesse momento é que Deus quer usar muito você, quer, através de você, alcançar muitas pessoas. Mas antes de alcançar outras pessoas através de você, Jesus precisa alcançar você. Portanto, nesse momento, abra o seu coração e permita que Cristo faça todas as transformações que precisam ser feitas. E você vai ver, você será um grande instrumento nas mãos de Deus. Eu quero terminar relembrando as palavras de Jesus para aquela mulher, para a mulher adúltera, lá em João capítulo 8. Ele disse: vá e não peques mais, ou vá e abandone os seus pecados. Se você aceitou Jesus, você precisa permitir que Ele transforme a sua vida. Não importa se o seu pecado é público ou particular. Não importa se o seu pecado faz parte dos seus gostos pessoais ou se é algo que te incomoda muito. Você precisa transformar ou deixar Jesus transformar a sua vida. Porque está na base do cristianismo ser convertido por Cristo e em Cristo.